Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje será a nossa 9ª aula e o assunto vai ser ângulos na circunferência. Vamos começar? O capítulo é o 13. Lembrando que é esse capítulo que vai cair na prova bimestral, então vocês precisam assistir essa aula com cuidado. Nas aulas online vocês tirarem a dúvida, então vamos começar o conteúdo. Ângulo de segmento. Lembrando que já foi explicado o ângulo central, já foi explicado, ângulo do inscrito. O próximo é o ângulo de segmento. Vamos lá. O ângulo de segmento é todo ângulo cujo vértice é um ponto da circunferência. Um lado é uma semirreta contida em uma reta secante. Observa que aqui seria a secante, toca duas vezes na circunferência, a circunferência, e o outro lado é uma semirreta contida em uma reta tangente à circunferência. Então, mesma coisa. Quem me lembra, quem assistiu a última aula gravada, a 8ª aula gravada, vocês viram que o ângulo inscrito é bem parecido com o ângulo de segmento. A única diferença é que o ângulo inscrito é formado por duas retas secantes e o ângulo de segmento é uma reta secante e uma reta tangente, mas a regra vai ser a mesma, não muda nada. O vértice, para quem lembra, está em cima da circunferência. A fórmula, como eu falei agora há pouco, continua sendo a mesma forma do ângulo inscrito. Então, o que é que vai fazer? Observa que o ângulo alfa aqui é um ângulo de segmento, que é bem parecido com o ângulo inscrito. A gente só é pegar o tamanho do arco e dividir por 2. O arco do A até o B, então é a mesma forma do ângulo inscrito. Então, seria o arco AB dividido por 2. Eu coloquei até um exemplo aqui, envolvendo esse ângulo de segmento. Aí vocês observam aqui o ângulo central. Vamos voltar para o assunto antigo. O ângulo central é 110. Para quem assistiu às aulas, você lembra que a medida do arco e a medida do ângulo central correspondente a esse arco são iguais. Então, se aqui é 110, o arco também vai ser 110. Para descobrir o valor de alfa, a gente lembra que o alfa é um ângulo de segmento, ou se você preferir, um ângulo inscrito. Então, se o arco é 110, ficaria como? 110 dividido por 2. Então, olha só como é que fica aqui a resolução. O ângulo alfa seria o arco AB. Lógico que eu não consegui colocar o arcozinho aqui, mas seria AB. Cuidado para não confundir segmento do A para o B e o arco AB dividido por 2. Aí eu coloquei 110 dividido por 2, que vai ser igual a 55. Então, vamos revisar o que foi feito até então. Eu acabei de explicar para vocês o que é um ângulo de segmento. É um ângulo cujo vértice fica em cima da circunferência e os seus lados é uma reta secante e uma reta tangente. A fórmula para descobrir o ângulo de segmento é só pegar o arco correspondente e dividir por 2. O próximo tópico é o ângulo excêntrico interno ou interior. Ângulo excêntrico, ou se você preferir, tem alguns livros, ângulo do vértice interno. Aí vocês observam aqui, o ângulo excêntrico interior é todo ângulo formado por duas cordas. Já foi explicado o que é corda. Segmento que une dois pontos da circunferência, dois pontos, segmento, se intersectam, ou seja, se cruzam em um ponto interior à circunferência, distintos do centro. Não pode ser, passando no centro. Aí, para quem não lembra, vocês já estudaram esse assunto no 7º ano, vocês observam que o ângulo cujo vértice externo aqui eu chamei de X. O que é que a gente faz para descobrir a medida desse ângulo? É bem simples. A gente vai precisar pegar os arcos que correspondem ao ângulo X, seria C para o D e do A para o B. A gente soma os dois arcos correspondentes ao ângulo X, CD, AB, e divide por 2. Então, está ali a formulazinha. O ângulo X seria arco AB mais CD dividido por 2. Esse arco mais esse, e a gente divide por 2. Exemplo envolvendo esse ângulo cujo vértice é interno. Vamos lá. Se a questão pedisse para descobrir o valor do X, acabei de explicar, vocês não podem estar esquecendo aí. Os arcos que correspondem ao ângulo X seria o 75, observa aqui. Se aqui X, eu colocaria também aqui X. Aqui seria então 115. E a gente sabe que é a soma dos dois valores e depois divide por 2. Então vamos lá. Do T para U, ou arco do T para U,
Do R para o S, observa que foi a soma, então cuidado para não confundir. O ângulo cujo verso é interno, a gente soma e divide por 2. Substituindo os valores no seu dividido local, ficou 75 mais 115, dividido por 2. Aí tem 190 dividido por 2, vai ser igual a 85. Então já expliquei 2 tópicos, vamos para o terceiro tópico da aula de hoje. Ângulo excêntrico externo. Vocês viram agora ângulo cujo verso é interno e agora vamos ver o ângulo cujo verso é externo. No ângulo do verso interno eu somei e aqui vocês observam já de cara que eu já vou subtrair. Vamos dar uma lida aqui. Ângulo excêntrico exterior é todo ângulo formado por duas retas secantes porque tocam duas vezes na circunferência, ou duas retas tangentes, ou ainda uma reta secante e uma reta tangente, que se intersectam em um ponto exterior da circunferência. Independente se seja duas secantes, duas tangentes, uma secante e uma tangente, elas têm que sair do mesmo ponto fora da circunferência. No tópico anterior, vocês viram que eram só cordas, e elas se tocavam dentro da circunferência, e aqui será fora. No tópico anterior, vocês viram que eu tinha que somar e dividir por 2. Então o interno soma e divide por 2. O externo pega o maior arco, subtrai do menor, correspondente ao ângulo X aqui, e divide por 2. Vamos para o exemplo desse tópico aqui. Bom, para descobrir o valor de gama, é uma letrinha grega, aí eu colocaria, gama seria igual a 120 menos 30 e divide por 2. Então, vamos lá. CD, que seria o arco maior, menos AB, que é o arco menor, e no final eu vou dividir por 2. Substituindo os valores no seu dividido local, 120, que é o maior, menos 30, que é o menor, dividido por 2, 90 dividido por 2, então a medida de gama vai ser igual a 45 graus, não é isso? Próximo tópico, cuidado que eu estou colocando vários tópicos, os assuntos não são difíceis, vocês têm que ter cuidado quando for assistir a aula, porque a prova bimestral são baseadas nesse capítulo, né, são questões desse capítulo, então vocês precisam assistir a aula com cuidado. Nas aulas online, vocês vão ter a chance de resolver questões comigo e vão estudando, vão com calma aí. Triângulo retângulo inscrito em uma semicircunferência. Esse tópico já expliquei na aula 8. Vocês lembram o que é o ângulo central, o que é o ângulo inscrito? Só para vocês lembrarem aqui, o ângulo A, já sei que é 90, mas é do assunto anterior, o ângulo A é um ângulo inscrito. Vocês lembram que a medida do ângulo inscrito, que é o ângulo cujo verso fica em cima da circunferência, vocês pegariam o arco correspondente a ele, como aqui é a metade, então nós sabemos que aqui é igual a 180 e eu divido por 2. Então essa definição não é dessa aula de agora, é da aula 8. Vocês viram esse tópico na aula 8. Então o ângulo A é um ângulo inscrito. Se fosse um ângulo central é igual ao arco, então nós sabemos que aqui é 180 porque o arco também é 180. O ângulo inscrito é a metade do arco, então se o arco é 180, esse ângulo que pega esse arco que vai do C para o B, 180 dividido por 2 dá 90. Então estou provando para vocês que todo triângulo inscrito na metade de uma circunferência, que é uma semicircunferência, tem que ser retângulo. Triângulo inscrito numa semicircunferência, né? Tem aí, todo triângulo inscrito numa semicircunferência é um triângulo retângulo. O próximo tópico, o próximo passo é para resolver uma questão envolvendo esse tópico. Aí vocês lembram que eu já expliquei que esse triângulo aqui é retângulo, exatamente no ângulo B. Esse arco inteiro seria 180 graus. 180 graus dividido por 2, então já estou confirmando que o ângulo B é igual a 90. Se o triângulo é um triângulo retângulo, então nós temos várias opções de descobrir, ele que é o diâmetro do A para o C, várias opções. Inclusive vocês já assistiram a aula que é as relações métricas no triângulo retângulo. Então eu poderia utilizar o teorema de Pitágoras aqui. A hipotenusa é o AC. Vocês lembram o teorema de Pitágoras que fala o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então como é que eu faria aqui, professor? Eu primeiro colocaria a fórmula para vocês.
O AC, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados catetos. Um cateto foi do B para o C, estou vendo lá, que é o 5. O outro cateto é do A para o B, que é o 12. Agora é só substituir os valores no seu divido local. O AC continua, o AC vai continuar. No lugar do BC, vocês estão entendendo que vai ser 5 elevado ao quadrado. No lugar do AB, 12 elevado ao quadrado. Repete AC ao quadrado, 5 ao quadrado, 25, 12 ao quadrado, 144, somando vai dar 169, aí vai ficar AC ao quadrado, continuando ao quadrado, 169. Lembre que quando eu tirar esse 2, ele vai ao inverso e vai formar uma raiz. E não precisa colocar mais ou menos, porque eu estou trabalhando com medidas, então só tem positivo aqui. Então o AC seria raiz quadrada de 169, então o diâmetro vai ser igual a 13 centímetros. Próximo tópico na nossa aula. Teorema dos quadriláteros inscritíveis. Vamos lembrar o seguinte, pessoal. Uma figura é inscritível dentro de uma circunferência quando o seu vértice está em cima da circunferência. Então, a figura só é inscritível quando os seus vértices são postos da circunferência. Eu coloquei aqui, ó, um quadrilátero com vértice ABCD, vou falar só sobre o quadrilátero agora, é inscrito em uma circunferência se e somente se seus 4 vértices pertencem a essa circunferência. Deixando bem claro que não é só sobre os quadriláteros. Qualquer figura, para ser inscritível, todos os vértices têm que pertencer à circunferência. Se um quadrilátero é inscritível em uma circunferência, então os ângulos opostos são suplementares. Professor, eu esqueci o que são suplementares. A soma dos ângulos opostos vai ser igual a 180 graus. Lembrando, suplementares, 180 graus, complementares, 90 graus. Eu coloquei aqui, pessoal, o A mais o C igual a 180, são os ângulos opostos, e o B mais o D também igual a 180 graus. Vamos ver agora, primeiro exercício, né, correspondente a esse tópico que eu acabei de explicar. Vocês estão vendo agora aqui um quadrilátero inscrito numa circunferência. Vocês sabem, para ser inscrito, observa que os vértices, os pontos, estão exatamente em cima das circunferências, são pontos das circunferências. E agora eu vou usar essa regrinha que vocês acabaram de ver. Os ângulos opostos são suplementares. O que significa isso? Que a soma do x mais 20 com 2x menos 35 tem que ser igual a 180 graus. A mesma coisa com D, se eu somasse com B, seria igual a 180 graus. E vocês sabem que a soma de tudo vai ser igual a 360 graus, que é a soma dos ângulos de um triângulo, 180, e a soma dos ângulos de um quadrilátero, 360. Vamos para a resolução. Bom, como eu falei agora há pouco, vocês viram agora aqui o x mais 20, somado com 2x menos 35, vai ser igual a 180. Formou uma equação do primeiro grau que desde o 7º ano vocês resolvem. A equação do primeiro grau não é dificuldade nenhuma para vocês resolverem. Mas vamos lá. Soma o x com 2x e o 20 com menos 15. X mais 2x, aí vai ser 3x. O 20 menos 15, menos 35 dá menos 15, continuando igual a 180. Repete o 3x. O 15 é negativo, passa para o segundo membro positivo. Já somei logo, não precisei colocar mais 15. E agora eu vou dividir. 195, o 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ser igual a 65 graus o valor do x. Determina o valor do x, então a questão já concluiu. Vamos para a próximo tópico. Relações entre cordas. Então, olha só, pessoal, vocês viram que quando duas cordas se cruzam, eu tenho um ângulo do vértice interno. Só que o tópico agora é diferente. É assim. Se duas cordas se cruzam no interior de uma circunferência, aí eu tenho uma relaçãozinha. O produto dos segmentos determinado em uma corda vai ser igual ao produto dos segmentos determinado na outra. Professor, não entendi. Vamos lá. Se duas cordas de uma mesma circunferência se intersectam, se cruzam, o produto dos segmentos determinados em uma é igual ao produto dos segmentos determinado na outra. O que é que eu vou fazer aqui? Então vamos lá. Observa que eu tenho uma corda do A até o B e outra corda do C até o D, e elas se cruzam exatamente no ponto P. O que acontece agora? Na primeira corda, eu tenho agora dois segmentos, que vai do A para o P, e a outra
outro segmento do P para o B. Então a definição fala assim, ó. Se eu multiplicar do A para o P e o P vezes B, APP vezes B, vai ser a mesma coisa do CP PD, ou a ordem aqui não alteraria não. Deixando bem claro, se eu tiver mais de duas cordas, você sempre trabalha de duas em duas. Então se eu tiver 50 cordas, eu escolho duas e eu vou fazer esse mesmo procedimento, né? Não é só com duas não, se eu tiver mais cordas, essa regrinha vai ser aplicada em todas as cordas, desde que elas se cruzem. Vamos para o primeiro exercício, o primeiro exemplo sobre esse tópico aqui. Determina a medida de X na figura. Aí vocês observam que eu tenho duas cordas que estão se cruzando exatamente nesse ponto. O que é que acontece agora? Eu vou usar a regrinha que vocês acabaram de ver. Ficaria como? Primeiro segmento eu vou chamar de X, multiplica o outro segmento, 6, ou 6 vezes X, ou X vezes 6. E a mesma coisa, 24 vezes 8, ou 8 vezes 24. Então olha só como é que vai ficar agora. 6 vezes X, ou seja, o produto segmento de uma corda, multipliquei o segmento de uma e eu igualei pelo produto segmento da outra. Um detalhe que eu vou falar aqui para vocês, eu não gosto de multiplicar, porque eu sei que eu vou dividir. Então eu prefiro dividir os números sem multiplicar, porque eles são menores. Então olha só como é que eu deixei nessa resolução aqui. Eu deixei o X, vocês sabem que o 6 está multiplicando, vai passar dividindo, 24 vezes 8, vocês observam que eu não multipliquei. Por que, professor, você não multiplicou? Porque eu já sabia que eu ia dividir, então é mais fácil dividir 24 por 6 do que o resultado por 6, o resultado da multiplicação por 6. Ficou bem mais simples para vocês, ó. 24 dividido por 6 dá 4, então ficaria 4 vezes 8. 4 vezes 8 vai ser igual a 32. Vamos para o próximo tópico dessa aula, relações entre secantes a uma circunferência. Aí vocês estão vendo aqui pela figura que eu tenho uma secante partindo do mesmo ponto, ponto R. Então a regrinha é assim, pessoal. Se duas secantes partem de um ponto externo a uma circunferência, o produto de uma secante inteira pela sua parte externa vai ser igual ao produto da outra secante inteira pela sua parte externa. Vou ler aqui um pouquinho para vocês entenderem. Se por um ponto externo a uma circunferência traça-se dois segmentos secantes, a circunferência, então o produto de um deles pela medida de sua parte externa, ou seja, o produto da secante inteira pela sua parte externa, é igual ao produto da medida do outro pela medida da parte externa desse outro segmento. Ficou um pouquinho confuso, mas eu vou explicar melhor para vocês com uma forma. Observa aqui, das duas secantes, lembrando, tem que partir do mesmo ponto, a medida de uma secante inteira, do P para o R, do P para o R, ou seja, ela inteira, pela sua parte externa. Observa que a parte externa da mesma que eu acabei de pegar foi do Q para o R, Q para o R. O que acontece? Vai ser igual a outra inteira, do T para o R, ou seja, ela inteira, pela sua parte externa. Vamos agora para o exemplo desse tópico. Determina a medida de X na figura. Vocês observam aqui que eu tenho que pegar a secante inteira. Então, pelo amor de Deus, não vai pegar só o 12 e só o X, não. Vai ser a soma dos dois. A secante inteira, 12 mais X, vezes a parte externa, X. Então, 12 mais X pela sua parte externa, X. Vai ser igual a outra secante inteira. Então, 30 mais 10, 40 pela sua parte externa. Então, vamos ver como é que vai aparecer aqui. Então, vai ficar, e pior que não é 12, aqui é 42. Desculpa, 42 mais X pela sua parte externa igual a 30 mais 10, 40 pela sua parte externa. Vocês observaram que no exemplo anterior foi formada uma equação no primeiro grau. Nesse exemplo vai ser formada uma equação do segundo grau, que vocês já viram esse assunto, já estão craque na resolução da equação do segundo grau. Eliminando parênteses vai ficar x ao quadrado mais 42x mais igual a 400. Vamos ver. X ao quadrado, x vezes x ao quadrado, x vezes 42, 42x igual a 400. O 400 é positivo, no segundo membro ele vai voltar porque eu preciso igualar a zero, vai ficar negativo. Eu vou fazer direto aqui, aí lembrando, vocês têm alguns métodos diferentes para resolver, tem a soma e produto, tem a forma de Bhaskara, que é mais seguro. Primeiro teria que descobrir o discriminante delta. Então, delta seria igual a b ao quadrado menos 4ac, 42 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 400. Eu já coloquei aqui o resultado, pessoal, 3.364, o valor do delta, para não estar perdendo tanto tempo.
Agora eu vou usando a forma de Bhaskara, que é menos o B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A, menos o B, então menos 42, mais ou menos raiz quadrada desse valor deu 58, sobre 2 vezes A, 2 vezes 1, 2. X', menos 42 com menos 58 dá menos 100. Menos 100 dividido por 2 dá menos 50, que não serve. Por que não serve? Porque é medidas. A gente não vai pegar medidas sendo negativo. E o x duas linhas, menos 48, menos 42 mais 58, vai ser igual a 16 dividido por 2, 8. Então aqui foi relações entre duas secantes a uma circunferência. E aí temos outra relação entre tangente. Aí a regrinha é a seguinte, ó, entre tangente e uma secante. Então, relação entre tangente e secante. Se uma tangente e uma secante partem do mesmo ponto em relação à circunferência, a medida da tangente ao quadrado vai ser igual à medida da secante inteira pela sua parte externa. Aí eu coloquei aqui tangente PQ elevado ao quadrado vai ser a secante inteira, que vai ser RSP ou PS, tanto faz, pela sua parte externa. Agora vamos para o primeiro exemplo desse tópico aqui. Determina o valor do x na figura abaixo. Então, lembrando que nós temos uma tangente e uma secante. Qual foi a regrinha, professor? A medida da tangente ao quadrado, então vai ficar x ao quadrado, vai ser igual ao produto da secante inteira, 18 mais 6 dá 24, vezes a parte externa, que é 6. Então, olha só como é que vai ficar aqui, ó. X ao quadrado vai ser igual a 24 vezes a parte externa. Se você multiplicar, vai dar 144, então x ao quadrado vai ser igual a 144. Já botei raiz, porque tirei o 2 formou raiz. E o x vai ser igual a 12. E para concluir a nossa aula, o exercício que vai ficar proposto para vocês vai ser da página 68, 69 e 70. Um abraço para vocês.